Vamos então ao nosso questionário. Você encontra esse questionário em nosso site e outros sites também pela internet. Aqui nos vídeos nós damos as respostas verdadeiras do questionário e também aqui está preenchido os espaços vazios do questionário, está preenchido corretamente. Então aqui só as respostas verdadeiras. Primeira pergunta aí dentro do texto áureo. Qual é a lei da semeadura? Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Na segunda pergunta aí dentro da verdade prática. Qual o principal propósito da verdadeira prosperidade? É atender às urgências do reino de Deus no mundo. Agora dentro do comentário da introdução, pergunta número 3. Como é o modelo de prosperidade apresentado em algumas teologias nos dias atuais? Então é meramente material e divorciado da ética cristã. Tal prosperidade fomenta o egoísmo, incita o crente a fazer pouco caso do seu próximo, achando-se superior ou mais abençoado que este. Semelhante sentimento impede-nos de participar mais direta e ativamente na obra do Senhor. Agora dentro aí da primeira parte, a prosperidade não é um fim em si mesma. Número 4. Deus, a fonte de todo bem. Complete. Na cultura pós-moderna, Deus foi transformado em um objeto e o homem em uma mera mercadoria. A busca pelo poder, fama e riqueza converteram-se no principal objetivo desta geração. Com um homem coisificado, não foi difícil transformar o desejo por uma vida próspera em um fim em si mesmo. A felicidade, então, passou a ser buscada a qualquer preço. Contudo, para nós, a verdadeira felicidade não vem em razão da posse de bens materiais, mas porque a fonte de todo o nosso contentamento encontra-se em Deus, como está em Filipenses 4:11. O Criador não é um objeto. Ele é o Todo-Poderoso, Deus digno de toda honra e de todo louvor. Por conseguinte, devemos servi-lo não por aquilo que ele nos dá, mas em razão daquilo que ele é. Deus é santo, justo, misericordioso e maravilhoso. Nesse princípio deve residir toda a nossa alegria e satisfação. Número 5. Como deve agir o cristão para que a prosperidade não se converta num fim em si mesma? Então, o cristão deve agir como um bom despenseiro daquilo que lhe foi confiado. O cristão não deve se comportar tirânica e arbitrariamente em relação ao que o Senhor lhe concedeu tão bondosamente. 2 Coríntios 6, de 1 a 10 e 1 Coríntios 4, 1. Número 6. A que se resume a autêntica prosperidade bíblica? Na suficiência divina. Número 2, a prosperidade e o sustento pessoal. A segunda parte aí. Agora a pergunta número 7. O que nos ensina a Bíblia sobre prosperidade e sustento pessoal? Complete. Todos nós possuímos necessidades e carências. Lucas 4:18. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os discípulos a rogar a Deus, dizendo então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6:11. O texto bíblico mostra que o Senhor está ciente de todas as nossas precisões. Portanto, não devemos andar ansiosos, pois Ele nos garante a provisão diária. Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, escreveu: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Esse sustento, o Pai Celeste garante a cada um dos seus filhos, como está em Mateus 6, 25 a 34. Paulo não insinua que os crentes serão todos ricos, mas faz questão de mostrar claramente que Deus deseja que vivamos digna e honradamente. Pergunta número 8. Dê exemplos do cuidado divino para conosco. Então Jesus exorta-nos a não andarmos ansiosos, pois Deus, além de conhecer todas as nossas necessidades, é poderoso para suprir cada uma delas. Veja Lucas 12, 22 a 34. Durante a peregrinação dos israelitas no deserto,
O Senhor sustentou-os com maná diário durante 40 anos. Veja aí Êxodos 16, de 22 a 35. Agora a terceira parte, a prosperidade na ajuda ao próximo. Pergunta número 9. Como é a prosperidade na ajuda ao próximo? A Escritura é taxativa ao afirmar: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 19b. A Bíblia realça que esse cuidado não pode ser abstrato ou contemplativo, tem de ser prático. Para João, o amor não deve ser apenas de palavras, mas tem de ser traduzido em obras. Veja 1 de João 3,18. O chamado apóstolo do amor chega a dizer que, se alguém tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, fechar-lhe o coração, não tem o amor de Deus no coração. Veja aí 1 de João 3,17. Para Tiago, a fé sem obras mantém-se no campo da teoria e para nada serve. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, Tiago 2, 15 e 16. Pergunta número 10. O que o pecado causou na área da prosperidade, da ajuda ao próximo? O pecado distorceu nossa imagem e fez-nos egoístas, mudando nosso foco do tu para o eu. O salmista tristemente constata: não há quem faça o bem. Salmos 53, 3. Esse é o estado do homem que vive sob o império do pecado. Romanos 11, 32, Gálatas 3, 22. Pergunta número 11. Faz parte de nossa natureza sensibilizar-nos com a situação de nossos semelhantes. Isso identifica-nos como irmãos e fortalece os laços fraternais da grande família humana. Como o cristão deve agir na ajuda aos outros, vencendo assim o pecado? Então, em Cristo fomos regenerados e o domínio do mal foi destruído. 2 Coríntios 5,17. O apóstolo Paulo exorta-nos a praticarmos o bem e a sermos ricos em boas obras. 1 Timóteo 6,18. Parte número 4. A prosperidade na expansão do reino de Deus. Pergunta número 12. Qual é a realidade do reino de Deus em sua prosperidade? Então, no Sermão do Monte, o Senhor ensinou aos seus discípulos a buscar o reino de Deus. Venha o teu reino. Mateus 6,10. Em o Novo Testamento, o reino de Deus possui uma realidade presente e outra futura. Ele já está em nosso meio, mas ainda não em sua plenitude. Lucas 17, 20 e 21. Por conseguinte, o crente tem de participar ativamente da expansão da obra de Deus até os confins da terra. Para que isso aconteça, é necessário conscientizarmos-nos de que nossos recursos e bens devem ser postos à disposição de Deus. Ele fez-nos prósperos e espera que nos mostremos agradecidos investindo em seu reino. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Número 13. Como deve ser a expansão do reino de Deus entre nós? Como o reino de Deus expandir-se-á se não estivermos dispostos a investir em tal ação? Infelizmente, muitos cristãos ainda não se conscientizaram de que a obra de Deus é feita também com dinheiro. Filipenses 4, 10 a 19. Infelizmente, há muitos projetos missionários interrompidos simplesmente porque não há quem esteja disposto a mantê-los financeiramente. O que seria de nós se irmãos de outras nações não tivessem investido em nossa evangelização? Não podemos esquivar-nos de nossa responsabilidade diante de Deus. Agora a nossa conclusão, pergunta número 14, para completar. Nesta lição aprendemos que não podemos perder o foco da verdadeira prosperidade. A questão não é somente prosperar, mas para que prosperar? Será que o nosso trabalho, dinheiro e bens estão de fato atendendo aos propósitos divinos ou estão apenas servindo ao nosso regalo pessoal? Qualquer ideia de prosperidade para manter-se dentro do padrão exposto na Bíblia deve levar em conta o reino de Deus e a responsabilidade social que temos com o nosso próximo. Glória a Deus, aleluia. Estaremos vendo na próxima lição, a última lição do trimestre, a lição número 13. Somente em Jesus temos a verdadeira prosperidade. A paz do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus.